me chamo Emily. Eu sou a Aniele. E eu sou a Jade. E hoje iremos falar sobre a importância dos anfíbios fósseis para compreendermos a evolução dos tetrápodes terrestres. Quando paramos para pensar sobre a evolução dos tetrápodes até chegar nos anfíbios, tudo parece uma grande loucura. E várias dúvidas podem surgir. Como esses animais saíram da água? Por que eles saíram da água? E como assim os peixes começaram a andar? E quais adaptações possibilitaram essa transição? Mas não, vocês verão que tudo tem uma explicação. A história dos anfíbios e seus ancestrais é fascinante. Ao longo do vídeo, discutiremos a importância dos estudos de anfíbios fósseis para entender não só as modificações anatômicas que surgiram nos vertebrados, mas também as transformações ecológicas e ambientais que moldaram a biodiversidade que conhecemos hoje, tornando assim possível enxergar a importância desses anfíbios fósseis para as ciências biológicas. Anfíbios fósseis, origem, evolução e relevância para a biologia. Esses animais têm uma longa trajetória evolutiva, começando há cerca de 380 a 400 milhões de anos. Eles surgiram de tetrápodes basais e foram os pioneiros em deixar o ambiente aquático e começar a conquistar a terra firme. O nome anfíbio vem do grego e se refere ao ciclo de vida desses animais, que geralmente vai incluir uma fase larval em água e outra fase adulta em terra. Por isso, a maioria deles ainda depende de ambientes aquáticos ou úmidos para se reproduzir. Além disso, eles possuem também algumas outras características, como ter uma pele bem permeável e exposta, baixa capacidade de deslocamento e são altamente sensíveis a mudanças ambientais. A evolução dos anfíbios começou lá no período devoniano, mas foi no Carbonífero que eles realmente ganharam destaque, com grandes tetrápodes que exploravam as novas florestas da época. Durante o Permiano, eles se diversificaram ainda mais, com espécies que iam desde formas mais aquáticas até aquelas que viviam predominantemente em terra. Um dos grupos de tetrápodes não amniotas daquela época foi o Thermospondyle. Hoje, os anfíbios vai incluir aí os sapos, as salamandras e as cecílias. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como os fósseis desses animais ajudam a desvendar a história evolutiva dos vertebrados terrestres e explorar a importância dos anfíbios fósseis para a biologia e como esse grupo pode aí contribuir tanto para os estudos paleobiológicos quanto ambientais. Agora, vamos explicar como ocorreu a origem e a evolução dos anfíbios. E para entender melhor como ocorreu essa evolução, a gente vai iniciar respondendo a seguinte pergunta: o que proporcionou a mudança do ambiente aquático para o ambiente terrestre? Durante o quarto período da Era Paleozoica, vai surgir ali os primeiros tetrápodes, aproximadamente há 416 e 358 milhões de anos atrás. E aí, o Devoniano, ele vai ser marcado por mudanças climáticas que vai proporcionar a radiação dos peixes e das plantas. As plantas, ela vai começar a desenvolver vasos para conduzir águas, que vai possibilitar a sua adaptação ao ambiente terrestre. E ali vai causar uma formação da cobertura vegetal. Essas plantas provavelmente atingiu ali uma altura de 2 metros e gerou condições microbianas no solo, que, por sua vez, ali vai atrair invertebrados em busca de alimento. A transição dos peixes para tetrápodes foi facilitada por diversos fatores, como disponibilidade de oxigênio no ar, alimento, falta de competidores e predadores no ambiente terrestre. Com a evolução, os peixes da copterige, ele vai ser considerado o ancestral dos tetrápodes. Isso devido às características que ele vai ter ali compartilhadas, como estrutura óssea e pulmonar. Bom, esses peixes, nessa mudança de ambiente aquático para terrestres, eles provavelmente começaram a usar suas nadadeiras lobadas para se arrastar na terra, evoluindo ali, para explorar novos recursos alimentares e evitar predadores. Aqui ao lado a gente tem marcado as principais espécies ali que vai ser consideradas ali espécies com papel importantes na evolução, que vai apresentar ali estruturas anatômicas que vão ser similares aos tetrápodes, como ossos de nadadeiras que se assemelhavam aos membros desses animais. Agora vamos dizer quais foram essas mudanças. Com essa mudança de ambiente, os tetrápodes tiveram que se adaptar ali para viver em um ambiente agora totalmente diferente, o que gerou mudanças morfológicas nesses animais. No ambiente terrestre, os tetrápodes desenvolveram membros robustos para suportar o peso do corpo e uma coluna vertebral reforçada para resistir à gravidade. Também foi preciso que houvesse transformações nas nadadeiras pares dos peixes em 4 patas,
que envolveu ali uma adaptação significativa. O deslocamento por meio de movimentos ondulatórios laterais, eficiente em meios densos como a água, não eficaz em meio aéreo, onde esse tipo de movimento não gera impulso suficiente para deslocamento. Como resultado, membros reforçados conectados às cinturas peitorais e pélvicas evoluíram para superar a força da gravidade. Houve também um desaparecimento da ligação entre ossos dérmicos do crânio com ossos da cintura escapular. Dessa maneira surge a região cervical, desenvolvendo ali um pescoço independente que vai conferir uma maior mobilidade desse animal. Uma outra mudança, foi a respiração pulmonar, que foi derivada da vestígio natatória dos peixes, que se tornou fundamental ali para esse novo ambiente. Além disso, como agora esses animais estão expostos à radiação UV, a pele se tornou ali mais resistente, desenvolveu ali uma pele semi-permeável para evitar desidratação. E além disso, houve mudanças também nos sistemas sensoriais, como visão e olfato, que vão se adaptar ali ao ambiente. Já na alimentação, esse cetápodes, ele vai simplificar os movimentos das suas mandíbulas, que vai se adaptar ali para a captura de invertebrados e pequenos peixes. Porém, apesar dessa adaptação ao ambiente terrestre, a reprodução ela vai continuar ali dependente da água, já que os ovos elas vão se eclodir em lavas aquáticas, como girinos e anfíbios. Essas mudanças, elas foram fundamentais para a ocupação do ambiente terrestre, acumulando no desenvolvimento de novas espécies e nichos ecológicos. Os tetrápodas são um grupo monofilético que pode ser dividido nas superdivisões Ichthyostegalia, Amphibia, Lepospondyle e Antracosauria. Agora nós vamos ver um pouco sobre esse grupo e seus principais achados fósseis. Os Ichthyostegalia são tetrápodes mais antigos conhecidos, representados pelo gênero Ichthyostega e Acanthostega, ambos do Devoniano. Ichthyostega possuía características como um corpo coberto por escamas, costelas com expressões laterais, formando uma caixa torácica robusta. Uma diferença entre os dois gêneros é que Acanthostega tinha 8 dedos nas mãos e nos pés, enquanto Ichthyostega apresentava 7 dedos. Além disso, Acanthostega era adaptado tanto para ambientes aquáticos quanto terrestres, enquanto Ichthyostega era mais especializado para a vida aquática. Provavelmente, esses tetrápodes se originaram de peixes arcopterídeos. Aqui nós temos a representação do Ichthyostega, seu esqueleto e o achado fóssil do seu crânio. Já aqui temos a representação do Acanthostega, seu esqueleto e o seu achado fóssil. Já a superdivisão anfíbia inclui tetrápodes com características exclusivas, como 4 dedos em suas mãos, crânios achatados e predominância no intercentro das vértebras. Dentro dessa linhagem, destaca-se o grupo Temospondyli, um dos maiores e mais duradouros grupos de tetrápodes primitivos extintos que não eram amniotas. Dentre os Temospondyli, há relatos de diversos representantes no Brasil na bacia do Paraná, como o gênero Prinoscus plumeri, da família Archegosauridae. Esse tetrápode possuía um corpo alongado, membros curtos e uma cauda adaptada para o nado. Seu crânio era estreito e comprido, com um focinho longo e fino com dentes afiados, semelhantes ao de um gavial moderno, sugerindo que ele vivia como um predador aquático. Os Lysanfibia, que incluem os anfíbios modernos, também derivam do grupo dos Temospondyli. São apresentados pelos grupos Anura, Urodela e Gymnophiona. Os anuras, sapos, rãs e pererecas, são facilmente reconhecidos por suas adaptações anatômicas ao salto, como cauda reduzida, patas traseiras longas e coluna vertebral com poucas vértebras. O fóssil mais antigo desse grupo é o Triadobatrachus. Os urodelas, as salamandras, mantêm um corpo semelhante aos seus ancestrais Temospondyli, com um modo de andar que oscila lateralmente. O fóssil mais antigo desse grupo é o Caraurus. Já os Gymnophionas, as cecílias, são pequenos anfíbios com crânio compactado, adaptado para cavar e apresentam ausência de patas. O Beelzebufo, também conhecido como sapo do inferno, foi um gênero de sapo pré-histórico da ordem Anura, que viveu durante o período Cretáceo em Madagascar, e é considerado o maior sapo já conhecido. Agora falando do Lepospondyle, dentro dos seus representantes pode-se citar o gênero Diplocaulus, encontrado em rochas datadas do período Carbonífero. A característica mais notável do Diplocaulus é a sua cabeça,
em que tinha uma forma alargada e uma borda lateral que se estendia para fora. Por fim, a divisão Antracossaura é um grupo parafilético de tetrápodes que viveu do Carbonífero até o início do Triássico. Caracterizam-se por possuírem 5 dedos nas mãos. Eram de pequeno porte e estão na base evolutiva da linhagem dos Amniotas. Considerando essas características tão marcantes desse grupo, enxergamos que os fósseis de anfíbios são peças-chave para entendermos uma série de mudanças ocorridas, tanto nos vertebrados quanto mudanças climáticas e ambientais do passado. A paleontologia, junto com a biologia, nos permite estudar esses organismos extintos e entender como os vertebrados evoluíram e se adaptaram ao ambiente terrestre. Esses fósseis revelam etapas importantes, como, por exemplo, o surgimento de membros e estratégias para evitar a perda de água, fundamentais para uma vida fora da água. Considerando os estudos bioestratigráficos, embora os anfíbios fósseis, como os terminospôndilos, não sejam os principais marcadores de biozonas, eles ajudam a correlacionar sedimentos em diferentes partes do mundo, já que esses animais eram amplamente distribuídos e encontrados aí em diversos ambientes. Por isso, eles são bastante importantes para datar e comparar depósitos em várias regiões do planeta. Logo, a sua presença desses fósseis em várias bacias sedimentares é um recurso bastante valioso para correlacionar as unidades estratigráficas ao redor do mundo. Além disso, para a paleobiologia, a sensibilidade fisiológica dos anfíbios, principalmente aí da sua pele, os torna excelentes bioindicadores do passado, ajudando a reconstruir ecossistemas antigos e a entender as condições ambientais daquela época. Além disso, a distribuição geográfica dos anfíbios nos permite mapear como os anfíbios se espalharam e como o clima mudou ao longo do tempo. Esses fósseis também contribuem para um estudo das relações evolutivas entre as espécies extintas e modernas, ajudando a montar aí o quebra-cabeça da história da vida na Terra. Esses estudos, então, não só nos mostram como os anfíbios se adaptaram à vida terrestre, mas também ajudam a entender os padrões de extinção e as pressões ambientais que moldaram a biodiversidade que temos hoje. Por isso, o estudo dos fósseis dos anfíbios é essencial para as várias áreas da biologia, revelando assim as adaptações que foram fundamentais para a vida em terra firme. Diante de tudo que foi exposto aqui, é possível enxergarmos que esses fósseis são uma janela para o passado, revelando como a história evolutiva da Terra se transformou ao longo dos milênios. Se você ficou curioso para entender como os fósseis vão moldar nosso entendimento sobre a evolução, continue acessando nosso canal e continue explorando o mundo da paleontologia. Afinal, cada fóssil é uma peça do grande quebra-cabeça da nossa história. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!